Este cão K9 policial salvou seu condutor, mas a um custo devastador. O oficial novato Michael e seu leal parceiro K9, Titã, são lançados em uma operação de combate às drogas de alto risco que rapidamente se transforma em caos. Quando a invasão dá errado, a coragem inabalável de Titã salva a vida de Michael, mas a um preço muito alto. O peito de Michael apertou, mas suas mãos permaneceram firmes na coleira de Titã. Ele observou os olhos penetrantes do K9 examinarem as ruas à frente. O ar estava denso, pressionando como um peso pesado. Suor escorria em sua testa, mas sua mente permaneceu clara. Titã, um pastor alemão com pelo da cor da meia-noite, estava ao seu lado perfeitamente imóvel, alerta, cada músculo afiado e pronto. O cheiro de asfalto e escapamento pairava no ar, misturando-se com o leve traço de café queimado que vinha de uma loja próxima. É isso, Titã, Michael sussurrou, sua voz baixa, quase reverente. As orelhas de Titã se mexeram, depois ficaram imóveis novamente. Ele estava totalmente concentrado agora, mas Michael podia sentir o vínculo entre eles, uma confiança tácita, formada no treinamento, cimentada em campo. O plano era simples, ou assim parecia. A primeira operação real de Michael como condutor K9 novato. O alvo, um traficante chamado Viper, notório por esconder suas drogas em casas desavisadas. A rede de Viper se estendia por toda parte, mas Titã havia se mostrado mais do que capaz de farejar seu esconderijo. Michael olhou para a equipe reunida atrás deles, oficiais veteranos, preparados e concentrados, prontos para a ação. Todos tinham seus papéis. Titã tinha seu nariz, e Michael tinha uma chance de provar seu valor. Ele estava determinado a fazer exatamente isso. Eles estavam observando de Viper há semanas, rastreando movimentos padrões. O nariz de Titã nunca falhou. O K9 os levaria direto para a casa segura onde as drogas estavam escondidas. Pronto, a voz do sargento Alvarez rompeu o silêncio, cortando a tensão. Michael assentiu, seu pulso acelerando apesar do exterior calmo. Ele podia sentir o peso da operação, mas Titã estava como uma sentinela silenciosa ao seu lado, inabalável. Tudo bem, Titã, Michael murmurou, batendo na lateral do cachorro. Mostre-me o que você tem. O nariz do cachorro se contraiu, então caiu rente ao chão. Seu ritmo diminuiu, cada passo deliberado. O cheiro estava lá. Michael podia sentir a mudança no ar, a mudança na postura de Titã. Ele estava na trilha. Titã os levou por fileiras de casas, por becos estreitos, por cantos escondidos do bairro. O mundo parecia menor, mais concentrado, enquanto eles seguiam o instinto de Titã. Eles pararam do lado de fora de uma casa no final de uma rua sem saída. A casa parecia comum, ordinária, até, mas Michael podia sentir algo mais à espreita sob sua superfície, uma tensão silenciosa no ar. Titã parou, sentando-se em frente à porta, seu olhar fixo, inabalável. Ele está no ponto, Michael disse, acenando para Alvarez. Sem outra palavra, a equipe começou a se mover, reunindo-se enquanto Titã continuava a sinalizar o alvo. Seu alerta era sutil, mas inegável. O ar ao redor deles parecia vibrar como um zumbido baixo enquanto os oficiais montavam seu equipamento. Vamos entrar, Alvarez latiu. A respiração de Michael falhou. Era isso. Este era o momento. Titã, firme e confiante, permaneceu ao lado de Michael, um parceiro silencioso pronto para o que viesse a seguir. Eles invadiram a casa rápidos, eficientes. A mão de Michael apertou a coleira, guiando Titã pela porta da frente. A casa estava estranhamente silenciosa no começo, quase parada demais. As botas de Michael fizeram ruídos abafados contra o chão, e as unhas de Titã arranharam levemente enquanto eles se moviam mais para dentro. O cheiro de ar viciado misturava-se com o odor de algo metálico. Suor formigava na nuca de Michael. Então, aconteceu. Uma porta se abriu à direita. Tiros irromperam, o rugido ensurdecedor quebrando a calma. O barulho parecia vir de todas as direções, ricocheteando nas paredes, vibrando no peito de Michael.
Titã latiu, avançando, seu corpo rente ao chão. Abaixem, Alvarez gritou, mas era tarde demais. A equipe do traficante havia reagido mais rápido do que eles previram. Balas voaram cortando o ar com intenção perigosa. Os instintos de Michael entraram em ação. Titã disparou para frente, seu corpo se movendo com a graça e a velocidade de um predador. Então, um grito agudo perfurou o caos. Titã gemeu. O som era gutural, cheio de dor. O coração de Michael vacilou, seus pés congelados por uma fração de segundo. Titã tinha sido atingido. Titã, Michael gritou, sua voz rouca de pânico. Titã cambaleou, mas avançou, seu corpo impulsionado pelo instinto. Por anos de treinamento, a perna do cachorro cedeu ligeiramente, mas ele se recuperou, continuando a investida apesar do sangue manchando seu pelo. Ele ainda estava lá, ainda lutando. A sala era um borrão de movimento, oficiais se arrastando, armas disparando, o caos tomando conta. Michael se abaixou atrás de uma moldura de porta, suas costas pressionadas contra a madeira fria e áspera. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para Titã, que agora estava mancando, a dor evidente, mas não o suficiente para detê-lo. Fique comigo, Michael sussurrou em voz baixa enquanto Titã mancava em sua direção. Uma bala passou zunindo pelo rosto de Michael, perto o suficiente para sentir a rajada de vento contra sua pele. Ele instintivamente puxou Titã para mais perto, arrastando o cachorro para longe da linha de fogo. Seu coração acelerou, não pelo medo por si mesmo, mas por Titã. Fique abaixado, garoto, fique abaixado, Michael murmurou enquanto se agachava, puxando Titã para trás da cobertura. A respiração do K9 era superficial, mas ele permaneceu alerta, seu foco nunca vacilando. Ele estava pronto para proteger. O tiroteio diminuiu, mas a tensão não. Michael sabia que eles não poderiam ficar ali por muito mais tempo. Ele estava preso entre duas decisões: proteger Titã e recuar, ou avançar com a operação. Suas mãos se fecharam na coleira, sua mente girando. Movam-se agora. A voz de Alvarez cortou o ar, nítida e autoritária. Mas Michael não conseguia se mover, não sem Titã. Ele agarrou a coleira do cachorro com mãos trêmulas, guiando-o para fora da linha de fogo, movendo-se para trás com passos lentos e medidos. O olhar de Titã nunca deixou o caos para trás, seu corpo ainda tenso, pronto para qualquer coisa. Eles recuaram da casa juntos, movendo-se em direção à saída, onde o resto da equipe havia começado a se reagrupar. O coração de Michael batia forte, mas sua respiração estava firme agora. Eles tinham conseguido, por pouco. Enquanto recuavam, Michael olhou para Titã, cujo focinho estava manchado de sujeira e sangue. Os olhos do K9 encontraram os seus, calmos e determinados. Eles estavam vivos. Isso era tudo o que importava, mas algo estava errado. Esta não era apenas uma invasão fracassada. Michael podia sentir isso em seus ossos. A equipe do traficante estava muito preparada, muito bem armada. Havia algo maior em jogo, algo que eles não haviam previsto. O gosto amargo de pólvora ainda pairava no ar, misturando-se com o cheiro de suor e sangue. O som de sirenes distantes não parecia mais urgente, apenas um zumbido de fundo para a tensão que tomava conta da rua. O mundo parecia prender a respiração enquanto Michael, com Titã ao seu lado, se afastava da cena de volta às sombras da cidade. Ele não queria acreditar, mas as peças estavam começando a se encaixar de maneiras que pareciam erradas. Muito erradas. Michael não conseguia afastar a imagem dos rostos nas fotos. A equipe de Zeviper, sim, mas também outros, jogadores maiores, escondidos na obscuridade do submundo da cidade. Os breves vislumbres daqueles rostos haviam se gravado em sua memória, provocando-o como pensamento de que ele havia tropeçado em algo muito maior do que apenas um traficante de drogas. Titã tinha sido atingido. Um simples tiro de raspão, nada que ameaçasse a vida, mas o suficiente para diminuir a velocidade deles. Michael sabia que não deveria forçar o cachorro demais, não enquanto Titã estava se recuperando. Mas ainda assim, algo corroía a invasão. Tinha sido muito caótica.
muito bem coordenada. A casa de drogas, as armas, a equipe, tudo apontava para algo muito mais do que tráfico de rua. Eles passaram os dias seguintes juntando o pouco que tinham. O nariz de Titã os levou de uma casa para outra, cada uma mais significativa que a anterior. No início, parecia apenas mais um flagrante, outra porta fechada, outro esconderijo oculto, mas conforme eles cavavam mais fundo, Michael começou a ver as conexões. Cada invasão parecia mais um capítulo de uma história que ele não estava preparado para ler. As casas não eram mais apenas casas seguras para drogas. Eram algo mais um ponto de preparação para uma operação muito maior. A mente de Michael corria enquanto ele examinava os mapas espalhados sobre a mesa. Ele podia sentir Titã ao seu lado, mesmo sem olhar. A paciência do cachorro era constante, um lembrete silencioso de sua parceria, seu vínculo que só havia se fortalecido desde a invasão. Titã nunca havia falhado com ele, e Michael se recusava a falhar com ele agora. Havia um padrão. Michael não sabia exatamente o que isso significava, mas ele podia ver a maneira como as casas estavam situadas. Elas não eram usadas apenas para vender. Eram conexões pontos em uma rede muito maior que se estendia muito além de Zeviper. Cada uma das casas tinha ligações com figuras poderosas, pessoas que não tinham medo de sujar as mãos, políticos, empresários, até mesmo policiais. Quanto mais Michael descobria, mais ele percebia que eles não estavam mais apenas caçando traficantes de drogas. Eles estavam encarando uma enorme teia de corrupção, com tentáculos que alcançavam o coração da cidade. A cada descoberta, as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Um depósito escondido aqui, uma casa suburbana ali, cada local construindo sobre o último, e o nariz de Titã era implacável, impulsionando-os para frente, desenterrando mais e mais à medida que os dias passavam. Mas a cada pista que seguiam, o perigo aumentava. Os superiores de Michael estavam começando a questioná-lo. Eles não gostavam do que ele estava descobrindo. Eles não gostavam de qual fundo ele estava cavando. Você é apenas um novato, Alvarez o havia alertado uma noite, sua voz baixa e séria. Conheça seus limites, a Viper é perigoso, mas há algo maior aqui, e você precisa recuar antes de ir muito fundo. Michael não havia concordado. Ainda não. Titã permaneceu ao seu lado, tão calmo como sempre. Não havia medo nos olhos do cachorro, apenas foco. Titã não teve escolha a não ser seguir a liderança de seu condutor, assim como Michael não teve escolha a não ser confiar no cachorro. À medida que a investigação avançava, Michael ficou mais certo de uma coisa: eles não estavam mais atrás de um traficante de rua. Eles haviam descoberto algo que mudaria a cidade para sempre. A Viper era apenas a ponta do iceberg. Um peão em um jogo muito mais perigoso. A cidade começou a parecer diferente, mais densa de alguma forma, como se o ar tivesse mudado, pesado de segredos. E esses segredos estavam começando a alcançá-los. Os alertas de Titã se tornaram mais urgentes, mais focados. Eles estavam se aproximando do coração da operação. Mas não eram apenas os traficantes que estavam observando. Eles estavam cientes do progresso de Michael e Titã e estavam começando a responder. A tensão no ar mudou, tornando-se mais aguda, mais perigosa. As pessoas estavam percebendo o condutor novato e seu parceiro K9 e não gostavam do que eles estavam descobrindo. A equipe de Zeviper se tornou mais agressiva. Os encontros se tornaram mais frequentes, mais violentos. Uma noite, Michael e Titã escaparam por pouco com suas vidas após um encontro perigoso com um grupo de homens armados. As ameaças estavam se tornando mais difíceis de ignorar, mas a determinação de Michael apenas se fortaleceu. A lealdade de Titã era inabalável. O cachorro estava focado, cada movimento calculado, como se entendesse a gravidade da situação. Michael sempre confiou nos instintos de Titã, mas agora ele precisava confiar nos seus próprios. O treinamento com Titã se tornou mais intenso. Todos os dias, eles trabalhavam juntos, ultrapassando seus limites. Os riscos estavam aumentando,
e Michael sabia que eles precisavam estar prontos. O vínculo entre eles se aprofundou, uma promessa tácita de que, não importa o que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. O avanço veio em uma noite tardia, quando Titã os levou a uma mansão nos arredores da cidade, uma estrutura imponente atrás de altos portões, cercada por árvores densas. Michael ficou na beira da propriedade, seus olhos examinando a área, Titã ao seu lado. É isso, ele murmurou, sua voz firme apesar do nó em seu estômago. Este era o coração da operação, o lugar onde The Viper e outros jogadores importantes estavam escondidos, protegidos por camadas de segurança. A mansão era fortificada, quase impenetrável. Os dedos de Michael traçaram o contorno de sua arma, o peso dela estranhamente reconfortante. Mas ele sabia que esta não seria uma invasão fácil. Eles estavam entrando na Toca do Leão. A mansão se estendia diante dele, sua silhueta escura delineada contra o céu crepuscular. Os portões eram altos, guardados por grossas barras de ferro que brilhavam ameaçadoramente sob a luz fraca. O ar estava pesado como cheiro de terra úmida e era rastejante, misturado com o leve cheiro de gasolina de um gerador próximo. O silêncio pairava no ar, denso e perturbador. Titã já estava se movendo, sua cabeça rente ao chão, olhos fixos na mansão à frente. Suas patas não faziam barulho contra o cascalho, mas Michael podia sentir a tensão aumentando em cada movimento do cachorro. O vínculo entre eles havia se aprofundado ao longo de sua jornada, e agora, enquanto estavam na beira de seu maior desafio, parecia que o próprio ar prendia a respiração. Michael ajustou sua empunhadura na coleira de Titã, sentindo o leve tremor em suas mãos. Ele olhou para o cachorro, cujas orelhas estavam abaixadas contra sua cabeça, cada músculo em seu corpo tenso de prontidão. Titã nunca havia vacilado antes. Michael esperava, mais do que tudo, que este não fosse o momento que testaria seu vínculo até seu ponto de ruptura. É isso, Michael disse novamente, quase em um sussurro. As palavras pareciam muito pequenas para a magnitude do momento. Não se tratava apenas de derrubar a Viper. Tratava-se de desmantelar uma rede que havia espalhado seus dedos profundamente no centro da cidade. Eles avançaram, silenciosos como sombras, através da densa escuridão que os envolvia. O suave rangido de seus passos parecia muito alto, cada um ecoando na quietude, mas passou despercebido pelos guardas, escondidos em algum lugar além das colunas de pedra ornamentadas que ladeavam a entrada. Titã liderou o caminho, confiante, seu nariz se movendo enquanto captava os mais fracos traços de cheiro humano. As portas da frente eram imponentes, seus trabalhos em ferro intrincadamente projetados, mas escurecidos com a idade e o desgaste. A respiração de Michael era superficial, o metal frio de sua arma pressionando contra sua lateral. O peso dela parecia mais pesado agora, como se fosse parte do fardo que ele carregava. O rabo do cachorro estava rígido, seus movimentos calculados. O pulso de Michael acelerou, sem aviso. Tudo se estilhaçou. O som de tiros ecoou pelo ar, nítido e implacável. Michael não teve tempo de reagir. Balas passaram zunindo, ricocheteando em pedra e madeira. Titã latiu, um som feroz que parecia reverberar na noite, e avançou. Michael mal teve tempo de levantar sua arma antes que o caos o envolvesse. O cheiro forte de pólvora encheu o ar, pesado e acre. Os estrondosos estalos de tiros foram quase abafados pelas batidas de seu próprio coração, mas Michael não vacilou. Ele conhecia a missão agora: sobrevivência. Eles precisavam permanecer vivos o tempo suficiente para derrubar este império. Titã se moveu como uma sombra, rápido e fluido, desviando-se de tiros com facilidade, seu corpo um borrão instintivo de velocidade. A arma de Michael rugiu em sua mão, o forte coice fazendo seu braço tremer a cada tiro. As figuras à distância, mascaradas e envoltas em escuridão, se espalharam enquanto se protegiam, revidando em rápida sucessão. Os olhos de Michael se voltaram para Titã, cujo corpo mal perdeu uma bala que rasgou o ar ao seu lado. Os instintos do cachorro eram perfeitos,
sua agilidade salvando-os mais vezes do que Michael poderia contar. Mas havia muitos deles, muitas figuras armadas emergindo dos cantos escuros da mansão. Eles estavam cercados, pressionados em um canto por números puros. De repente, Michael se viu preso. Uma figura apareceu diante dele, mascarada, sua arma levantada no peito de Michael. O cano da arma brilhou frio na luz fraca, apontando diretamente para seu coração. A respiração de Michael falhou quando o atirador mirou. Era isso, mas Titã não estava prestes a deixar terminar assim. Em um estouro de força, o K9 avançou, um borrão de músculo e fúria, e derrubou o atirador do equilíbrio. O tiro passou longe, perdendo Michael por centímetros, mas quando Titã colidiu com o homem, a arma do atirador disparou novamente desta vez, atingindo Titã. O mundo pareceu desacelerar. O estalo nítido da bala ensurdecedor enquanto perfurava a lateral de Titã. Cachorro gemeu, o som irregular de dor, mas ele não vacilou. O corpo de Titã desabou em cima do atirador, mas o dano estava feito. Titã, Michael gritou, caindo de joelhos. O tiroteio ao seu redor continuou, mas seu mundo havia se limitado apenas ao cachorro, o sangue manchando a pele sob suas patas. A respiração de Titã era superficial agora, laboriosa. Sua cabeça estava apoiada na perna de Michael, mas seus olhos nunca deixaram o caos se desenrolando ao redor deles. As mãos de Michael estavam escorregadias de suor e sangue enquanto ele tentava aplicar pressão na ferida, mas não havia tempo. O corpo de Titã, antes tão cheio de energia e vida, estava ficando parado. Fique comigo, amigo, Michael murmurou, lágrimas embaçando sua visão. Mas as palavras pareciam inúteis. Ele podia sentir Titã escorregando, sua vida esvaindo-se a cada segundo que passava. Michael olhou ao redor. O som de sua respiração rápida, se misturando com o tiroteio, os gritos de sua equipe tentando avançar. A escolha estava diante dele agora. Titã estava escorregando, não havia como salvá-lo aqui. A mansão ainda estava cheia de inimigos, e a missão estava longe de terminar. Os olhos de Titã encontraram os seus, e naquele momento fugaz não houve medo, apenas lealdade, apenas confiança. Sem outra palavra, Michael tomou sua decisão. Ele agarrou a coleira de Titã, puxando-o para trás da linha de fogo. Vamos sair daqui, amigo, Michael sussurrou roucamente. Apesar da agonia, Titã se moveu, um passo doloroso após o outro. Michael ficou perto. Cada passo de sua retirada uma luta. O corpo do cachorro estava maltratado, mas ele ainda estava vivo, ainda lutando. Eles chegaram à porta dos fundos da mansão, a força de Titã diminuindo a cada passo agonizante. Seus movimentos estavam mais lentos agora, seu corpo caindo sob o peso de seus ferimentos. Michael podia ouvir o som de botas batendo atrás deles, mais inimigos se aproximando. Eles estavam ficando sem tempo. Com as mãos tremendo, Michael pegou seu rádio, pedindo reforços. O sinal estalou em seu ouvido, a resposta fraca, mas promissora. A ajuda estava a caminho, mas chegaria a tempo. Ele olhou para Titã, cujo peso se apoiava fortemente nele, mas mesmo agora a determinação do cachorro era clara. Titã nunca havia desistido, e ele não estava prestes a começar. Em um ato final de desafio, Titã avançou, suas patas batendo contra o chão, seu corpo impulsionado por pura vontade. Seu salto deu a Michael os segundos de que precisavam para escorregar pela porta dos fundos e sair para a relativa segurança da noite. Mas esses segundos tiveram um custo. Quando Titã disparou para a frente, o estalo de uma bala rasgou o ar. A respiração de Michael falhou quando Titã desabou, seu corpo se dobrando sobre si mesmo quando a bala encontrou seu alvo. O coração de Michael se estilhaçou. Ele puxou Titã de volta para ele, suas mãos tremendo enquanto verificava os sinais de vida, mas a respiração do cachorro era superficial, laboriosa, e não havia mais força em seus movimentos. O corpo de Titã, antes cheio de poder e energia, agora estava mole nos braços de Michael. Estamos quase lá, Titã, Michael sussurrou desesperadamente, embalando a cabeça do cachorro contra seu peito. Não me deixe. Você não vai me deixar.
Mas os olhos de Titã, aqueles olhos penetrantes e reais, fecharam-se lentamente. A cabeça do cachorro caiu, a luta deixando seu corpo. Sua última respiração foi fraca, mas constante, seu corpo ainda quente contra as mãos trêmulas de Michael. Fique comigo, Michael disse, mas as palavras soaram vazias. Titã já havia dado tudo. O som de sirenes se aproximando ficou mais alto, mas era tarde demais. A batalha já havia cobrado seu preço. Michael, seu corpo entorpecido de dor, carregou Titã para longe da mansão, o peso do cachorro ficando mais pesado a cada passo. Quando as autoridades chegaram, a mansão havia sido liberada. Taviper foi preso e toda a rede de drogas foi desmantelada. Mas nada disso pareceu uma vitória não sem Titã ao seu lado. A perda foi muito grande, muito crua. Na noite seguinte, Michael estava em frente ao túmulo de Titã. Ele engasgou como um nó em sua garganta, enxugando as lágrimas que caíam livremente. Eu não vou te decepcionar, Titã, ele sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Você deu tudo por mim e eu nunca vou esquecer isso. Eu vou carregar seu espírito comigo sempre. Enquanto o sol baixava, projetando longas sombras sobre o túmulo, Michael ficou de pé, seu coração doendo como o peso de sua perda. Mas ele sabia o que tinha que fazer. Titã havia salvado sua vida, havia dado tudo, e agora era a vez de Michael honrar aquele sacrifício para continuar a luta pela justiça.